Fala galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo para o canal. Meu nome é Evandro Rombaldi, eu sou advogado, especialista em direito do consumidor. E hoje vamos falar, como vocês já estão vendo aí na legenda do título, termo de ocorrência e inspeção. Esse é um tema, né, que, modéstia à parte, a gente já identificou ali vários vídeos aí em outros canais, já buscamos aí vários outros escritórios que também são especialistas e assim, poucos destrincham tanto como vamos fazer aqui hoje nesse vídeo com vocês, tá? Hoje a gente vai colocar você a par de todas as nuances e direitos do consumidor no momento de analisar um termo de ocorrência e inspeção de uma concessão de serviço público. Bom, a gente está no estado do Rio de Janeiro, né? Aqui a gente trabalha com duas concessionárias, que é a Enel e a Light. E hoje aqui eu estou trazendo um exemplo de um cliente. Vou mostrar uma notificação, uma ficha de inspeção, uma memória de cálculos, tá? Da forma que a empresa faz a expedição desse termo de ocorrência. E qualquer coisa aí a gente vai no decorrer do vídeo debatendo a respeito disso, tá legal? Mas fique muito ligado aí, porque o conteúdo que vai estar nesse vídeo, eu ameaço dizer que eu não encontrei em nenhum outro vídeo na internet, tá legal? Então assim, de antemão, pô, já deixa aquele like, já vamos para inscrição no canal aqui, porque realmente cada vídeo aqui vai ser um soco no estômago, porque é guerra, realmente guerra às concessionárias de serviço público, né? Elas tentam de qualquer maneira tirar o dinheiro do consumidor com práticas completamente abusivas. Então a gente já vai trocar aqui para a cena 2, já estamos caindo aqui na resolução 414 da ANEEL, tá? O qual a gente já tem ali o fundamento que possibilita as concessionárias de aplicarem o termo de inspeção, tá? Então assim, eu cheguei a ver aí pessoas afirmando que ela não poderia fazer sem a sua autorização, né? Ou qualquer coisa relacionada a isso, que teria que ser precedido ali com visita policial. Não tem nada disso, tá, gente? Aqui a resolução ela possibilita sim a concessionária de fazer esse termo de ocorrência, ainda que você não esteja lá no imóvel. A questão é, né, ela conseguir gerar comprovação daquilo que ela está alegando, tá? A gente tem que fazer uma impugnação bastante específica para poder elaborar esse tema. Bom, vamos lá. Aqui a gente vê no 129 que é fundamento, né, para poder instruir, né, implementar esse procedimento, que é na ocorrência de índices de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração de consumo não faturado ou faturado a menor. Gente, isso aqui já estabelece bem, né? O termo de ocorrência ele tem finalidade de apurar a recuperação de consumo. Não é falar que você está cometendo crime, que você está fazendo gato. Ele não está ligado só a isso não. Muita gente tem, né, essa falsa impressão de que quando recebe um termo de ocorrência e inspeção é porque tem gato. Não necessariamente, tá? Quando tem um termo de ocorrência e inspeção é porque há, por algum motivo, que a concessionária tem que explicar e comprovar de que você consumiu uma energia que não foi faturada na medição, entendeu? Então, seja lá por qual motivo for, o marcador ficou doente e não foi mensurar, tá entendendo? É um motivo para aplicar termo de ocorrência? Não sei, pode ser. Por quê? Porque teve faturamento a menor do que o realmente consumido. Então, a questão de o termo de ocorrência naturalmente ser um gato, ela cai por terra já por aí, tá? Não necessariamente termo de ocorrência só é aplicado quando se tem gato. Mas preste atenção, não estou falando que a concessionária pode sair te cobrando quanto ela acha, quanto ela entender necessário. Não é isso, é exatamente ao contrário disso. Ela tem que comprovar que houve um consumo faturado, um consumo maior do que aquele efetivamente faturado,
certo? Então, o 129 é o que autoriza a concessionária a iniciar uma caracterização de irregularidade. Essa irregularidade pode ser provocada, acidental, seja lá o que for. Ela tem que apurar nessa maneira, tá? E ali, no inciso 1º do parágrafo 1º, está justamente o que? Emitir termo de ocorrência e inspeção. TOI, em formulário próprio, elaborado conforme o anexo 5 ali da resolução. Então, o TOI é um dos procedimentos de apuração de uma irregularidade que resultou no faturamento a menor do que o consumo efetivamente consumido ali, né? Desculpe até a redundância. Então, assim, além da emissão de TOI, ela pode o quê? Solicitar perícia técnica, elaborar relatório, entendeu? Então, assim, o inciso 1º, o parágrafo 1º ali, ó, diz que a distribuidora deve compor conjunto de evidências para caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos. Aí ali ela tem diversos procedimentos. O TOI, gente, o termo de ocorrência de inspeção, a ficha do termo de ocorrência de inspeção, que eu inclusive separei uma aqui, ó. Isso aqui é uma ficha que eu salvei. Gente, só esclarecendo ali, tá? Eu salvei ali os dados do cliente para que não fique exposto, ok? Mas ali, ó, a ficha que está discriminada aqui no inciso 1º do parágrafo 1º do 129 é exatamente aquela. Essa ficha é uma forma de se apurar essa irregularidade que provocou a diferença no consumo faturado por efetivamente consumido. Tá ok? Dentre todas as outras que a gente tem, né, o TOI é apenas uma. Medição fiscalizadora, entendeu? Relatório de avaliação técnica, perícia técnica, recursos visuais de fotografias e vídeos. Então é lícito ir lá, filmar, né, registrar, tirar foto, fazer vídeo, fazer tudo isso é lícito, certo? Mas ela tem todos esses meios aí para comprovar o seguinte: olha, o consumidor, eu estou comprovando aqui que você consumiu uma energia que não foi faturado na sua conta. Basicamente é isso, tá? E aí, dentre as demais características ali, tem todo o modus operandi que ela deve seguir, entendeu? Tanto de notificação, quanto de eventuais valores a serem recuperados, né? Avaliação técnica de equipamento, hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor por escrito, né? O consumidor pode solicitar antes da data prévia informada pelo distribuidor uma única vez novo agendamento para realização de avaliação técnica. Então, assim, tá ali todo o procedimento. O 129 primeiro, que é o TOI, o 129, parágrafo 1º, inciso 1º, é umzinho procedimento de toda essa lista que ela deve seguir. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim que acontece, tá? Depois de seguido, olha, gente, são 11 parágrafos, tá? De todo um procedimento que deve ser seguido. Depois de seguido todo esse procedimento, efetivamente comprovado o procedimento irregular, aí ela pode proceder à recuperação de receita, tá? Aí, depois de feito tudo aquilo, efetivamente comprovado, aí ela recupera a receita. Mas, em regra, não é o que acontece. Vamos lá para o caso prático? Esse caso aqui, especificamente, tá? Cliente que teve um TOI lavrado em 21/2/2019, tá? A gente observa aqui na ficha de inspeção que foi substituído o medidor dele, tá? Foi tirado um do ano de fabricação de 2008 e foi colocado um de fabricação 2018, com a leitura zerada. E aqui, ó, foi descrito os motivos por qual foi feita a instauração do termo de ocorrência. Veja bem, gente, essa ficha ela já não é a conclusão do procedimento não, tá? Segundo lá a resolução 414, artigo 129,
parágrafo 1º. Ai, meu Deus, eu perdi aqui, desculpa, gente. Vamos lá. Artigo 129, resolução 414, parágrafo 1º. Ou melhor, parágrafos e incisos, né? O termo de ocorrência, lembra? É um dos procedimentos para o quê? Apuração de eventuais irregularidades. Entendeu? É um dos procedimentos. Então foi feita aqui a ficha esclarecendo o seguinte: no ato da inspeção foi encontrado medidor com anomalia nas engrenagens, tá? Corrente medida no circuito de 2.4 amperes, parafuso de segurança 54982. Cliente ausente no momento da inspeção. Carga usual, né? Acho que é isso aqui. Se eu não estou identificando bem, vocês me desculpem, tá? Mas o que foi descrito? O motivo? Anomalia nas engrenagens. Cliente ausente, não acompanhou essa inspeção. Então, segundo aqui o técnico, tá? O medidor tinha algum problema. Agora, se esse problema foi provocado pelo consumidor, se foi provocado por desgaste natural, porque olha, foi um toy de 2019 em um medidor de 2008, 11 anos. Foi desgaste natural? Esse medidor vinha passando por todas as inspeções que estabelecem lá a resolução? Não se sabe, né? Aqui não fala se o lacre estava rompido, não fala qual era a condição da caixa do medidor. Aqui é muito simplório, não fala muita coisa, né? E foi encaminhada uma notificação para a casa do consumidor. Aqui, ó, informamos que realizada a inspeção técnica, né? Foi feito tudo isso. É importante esclarecer que a ocorrência está causada divergência entre o consumo real e o valor cobrado, indicando que a energia efetivamente consumida não foi paga em totalidade. Isso motivou a revisão desse faturamento, seguindo o artigo 130, inciso 3º. Então vejam bem, vamos lá na resolução, que eles só fizeram um único procedimento da lista de 10 parágrafos com diversos incisos, um único, apenas o termo de inspeção. Não tem ali perícia técnica, não tem relatório, não tem avaliação de histórico, não tem outros procedimentos, não tem medição fiscalizadora, não tem fotografia, não tem vídeo, entendeu? Um único, além de todos os outros incisos, tá? E deram por concluído e comprovado esse termo de ocorrência. E aí eles estabeleceram lá o 130. Vamos lá. Perdão, é a notificação. Olha lá, ó. No 133, tá? Que orienta a aplicar a média dos 3 maiores valores disponíveis de consumo mensal, proporcionalizado em 30 dias ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. Gente, guardem bem isso, início da irregularidade. A gente vai lá para a letra da lei, né? Assim sendo, esclarecemos que a diferença entre o valor de consumo medido e o valor de consumo faturado, acrescidas os impostos devidos, resulta na quantia de R$ 14.699. R$ 14.699, tá? Então, essa foi o valor total desse toy em razão dessa ficha de inspeção aqui, ok? Vamos lá para a memória de cálculos que eles encaminharam. Ó. Segundo a Light, nesse caso aqui, o início da irregularidade, ó, pessoal, se deu em outubro de 2015 e o término lá no dia do preenchimento da ficha de inspeção, em março de 2019. Entendeu? Eles faturaram ali até o dia 21/2 de 2019. Por quê? Né? Porque, segundo eles, a substituição do medidor superou lá e já resolveu o problema. Então, a memória de cálculos vem até março de 2019.
e a base de consumo referência foi de 558 kW por mês. Então vejamos, aqui tem o consumo efetivamente faturado desse consumidor. Em média 100, 67, 56, 30, 150 kW. E quanto que eles entenderam que seria devido? 558, tá? Essa variância aqui, gente, 558, 558, 595, ela se dá única e exclusivamente em acordo com o ciclo, tá? Então, quando o ciclo for de 30 dias, é 558. Quando for de 32, é proporcionalmente maior. Quando for de 28, é proporcionalmente menor, 521. Basicamente isso, tá? E aí, feito esse período todo, ou seja, lá de 2015 até 2019, né, eles aplicaram a recuperação de consumo nos últimos 36 meses, o que vai de 4 de 2016 a 3 de 2019. Então tá aqui, ó, todo o período de recuperação de consumo. Valor total, R$ 14.689, né? R$ 14.000 de recuperação de consumo, gente. Bom, vamos voltar aqui para o 130, inciso 3º. Vamos ler devagarzinho? Comprovado o procedimento irregular para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar a diferença entre o valor efetivamente faturado e aqueles apurados por meio de critério descrito nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva sem prejuízos aos artigos 131 e 170. Vamos lá. A utilização de consumo apurado por média fiscalizadora, proporcionalizada em 30 dias desde que utilizada para a caracterização da irregularidade. Ou seja, a medição fiscalizadora é um dos procedimentos de apuração da irregularidade. Ela foi feita no caso? Não, não foi feita. Então, ela não vai ser utilizada, porque aqui está dizendo que, ó, desde que utilizada para a caracterização da irregularidade. A aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição de erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres e tampas e base do medidor estejam intactos. Olha, o termo, a apuração, toda a instauração do procedimento pela concessionária não pôde nos dizer se esses lacres estavam ou não violados. Apesar de, aqui ó, os lacres terem sido afirmados aqui, ó, que os lacres violados por intervenção de terceiro, permitindo acesso a componentes internos do medidor. Só que lá na ficha de inspeção não fala que os lacres estão violados, né? Ele não especifica aqui que os lacres estão violados, ele só fala que a engrenagem tem anomalias. A notificação fala de lacres violados, mas não tem foto, não tem inspeção, não tem absolutamente nada que comprove isso. Pois bem, e aí eles usam o que? O terceiro. A utilização da média dos 3 maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica proporcionalizada em 30 dias e de demanda de potência ativa e reativa excedente, ocorrido em até 12 ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. Veja bem, gente, essa forma de apuração por essa ficha de inspeção aqui, ela pode definir quando que deu o início dessa eventual irregularidade? Ela não pode nem afirmar que a irregularidade efetivamente existia. Como que ela vai falar quando que foi o início dessa irregularidade? Não tem nenhuma data aqui de início de irregularidade. De que maneira presume a concessionária de que a irregularidade é aquela apontada lá na memória de cálculos de outubro de 2015? Ela não tem elementos para afirmar isso. Então, se ela não sabe o início da irregularidade, ela não tem como fazer esse cálculo de 12 ciclos completos, 3 maiores valores disponíveis. Entendeu? Porque ela não sabe o início da irregularidade. Então, esse daqui não pode ser o inciso utilizado para poder fazer o levantamento dos valores a serem apurados. Vamos para o quarto. Determinação dos consumos de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por meio de carga desviada quando identificada ou por meio de carga instalada verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga para as demais classes e os fatores de carga e de demanda, obtida a partir de outras unidades consumidoras, com atividades similares, né? Isso aqui, basicamente, pessoal, é uma média.
Porém, ela precisa aqui, ó, verificar no momento da constatação da irregularidade, né? O que não tem a menor descrição ali. A ficha de inspeção não fala nada disso, né? Ela tem aqui a amperagem levantada, mas ela não fez aqui o levantamento de carga, de aparelhos, enfim, ela não sabe qual foi a carga desviada. Enfim, não tem nada disso ali que identifique dentro. Isso necessitaria de uma perícia para ela poder fazer isso. Não dá para fazer numa única ficha de inspeção. Entende? Por que não se sustenta? Bom, vamos para o 5. A utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica proporcionalizado em 30 dias de demanda de potência ativa e reativa excedente, desde que ocorrido nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. Ora, então esse parâmetro aqui, ele é o que mais se adequa à situação desse consumidor. Veja bem, a gente não sabe quando foi o início dessa irregularidade apenas com base nessa ficha de inspeção. Não tem vídeo, não tem fotos, não tem absolutamente nada mais que possa nos caracterizar qual período a gente vai poder ali englobar. Então, eu não posso presumir que essa irregularidade se deu aqui em 2015. Então, se eu não sei o início da irregularidade, eu não posso mensurar com base no 133. Se eu não sei o início da irregularidade, eu tenho que fazer com base no 135, né? Que eu vou utilizar após a regularização da medição, os 3 meses posteriores de medição. Ou seja, a companhia foi lá, substituiu o equipamento, botou um equipamento novo funcionando em perfeito estado. Agora eu vou ficar 3 meses mensurando a energia. Vamos ver de que maneira foi o consumo daquela casa, daquela unidade consumidora naqueles 3 meses. E aí a gente usa essa média para aplicação lá na memória de cálculos. Ou seja, não os 3 maiores valores dentro de 12 ciclos anteriores, mas sim os 3 valores posteriores à regularização da medição. Então isso obviamente não vai dar 558. Quanto que vai dar? Bom, para isso, pessoal, a gente tem que ir lá na conta do cliente e verificar a partir de março de 2019 quanto que o relógio dele mensurou de luz. Aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Não foi feito o procedimento a partir de março? Não são os 3 meses posteriores? Março ficou com um ciclo incompleto. Então a gente tem que pegar abril, maio e junho. Essa é a conta do cliente, tá, pessoal? Qual foi a média de consumo? Vamos abrir aqui uma calculadora, estou fazendo com vocês. 78 mais 58 mais 63 dividido por 3. Média de consumo de 56,33 kW de consumo. E não esse absurdo de 558 kW de consumo como referência. Vejam bem, se a gente utilizar essa média de consumo de 63 kW, a Light vai ter que aplicar um TOI para devolver dinheiro para esse consumidor. Não estou certo? Então, assim, acompanhe o raciocínio, né? Se o consumo foi faturado menor do que aquele faturado, se a média de consumo deu menos do que aquele efetivamente faturado, eles que teriam que devolver dinheiro para o consumidor, baseado nessa média absurda que eles utilizam, né? Então, aqui o que resulta isso é que mesmo após a substituição do medidor, a conta do cliente continua vindo baixa, entendeu? Ela veio baixa não porque o relógio não estava mensurando, ela veio baixa porque o consumidor consumia pouca energia, entendeu? Não tem nenhuma perícia aqui que constate, que efetive essas anomalias aqui alegadas na engrenagem, né? Infelizmente, a gente sabe que essas empresas elas trabalham com metas, né? Elas precisam aplicar esses termos de ocorrência para receber. E aí, assim, esse mundo capitalista é cruel. E aí, quem paga essa conta? É você, consumidor? Então, não deixe barato, porque a alegação do técnico foi de que havia anomalia no relógio, de que havia desvio no ramal de entrada, né? Apure, investigue, verifique se está tudo de acordo com a legislação.
né? Então essa memória de cálculo aqui ela pode ser facilmente impugnada porque esse valor de 558 ele é irreal. A própria conta do consumidor nos meses posteriores à suposta regularização, ela mantém o seu consumo dentro de um padrão estável, condizente com aquela média de consumo do consumidor. Tá? E aí a gente voltando lá para a resolução, a gente vê aqui ó, da duração da irregularidade. Tá? Então aqui na memória de cálculos a gente já identificou o consumo referência, ou seja, os 558 kW de consumo base. A gente já impugnou isso e passou para 66,33. Agora vamos verificar se ela efetivamente pode cobrar esse período todo aqui, mesmo ciente que ela não sabe a data do início da irregularidade. Aí a gente vai lá para o 132, tá? O período de duração para fins de recuperação de receita, no caso prático, comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente do aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico de consumo de energia elétrica e demanda de potência ativa, respeitados os limites instituídos neste artigo. Tá? Olha o parágrafo primeiro, pessoal. Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. Olha o quão sério isso. A ficha de inspeção não tem como delimitar quando que foi o início dessa suposta irregularidade na anomalia das engrenagens. Como que pode o início da irregularidade ser definido como outubro de 2015? Não pode. Se foi constatado isso e regularizado no ato da inspeção, a limitação à recuperação dessa receita são 6 meses, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Outubro de 2018 até março de 2019. E a base de cálculo não é 558, como já vimos. É 66,33. Com base nisso, a concessionária deve devolver dinheiro para o consumidor. E olha, a gente está falando de uma recuperação de receita de R$14 mil, que deveria ser transformada em R$0. R$0. Entendeu? O quão grave é você não conhecer essas nuances? O quão grave é você ficar impugnando critérios que não vão fazer a menor diferença na sua situação? Você precisa conhecer a sua situação. Então a questão da impugnação técnica, a impugnação coesa, com base na legislação, ela é de extrema importância. Por isso, da necessidade de você buscar o seu profissional de confiança para resolver esse problema. Mas hoje você já tem esse subsídio, você já tem esse conhecimento, você já previamente consegue fazer uma análise da sua situação e já procurar o profissional da sua confiança para resolver esse problema com base num critério bem técnico e delimitado, de acordo com aquilo que você demande. Tá ok? Bom, esse caso especificamente, ele ainda está sob júdice, tá, pessoal? Mas foi algo que me impactou bastante, porque esse consumidor, esse valor ele foi, salvo engano, parcelado em 60 vezes. E ele já está na parcela, salvo engano, de número 45. Então, olha quão grave é isso, né? Então, assim, você precisa ficar atento, porque isso acontece com todas as concessionárias. E você precisa ter ciência, deixa eu voltar aqui, você precisa ter ciência de como fazer a defesa no seu caso concreto. Hoje a gente falou aqui de uma impugnação técnica de memória de cálculos, mas a gente poderia estar falando aqui também de outras nuances que a gente identifica, né? Desvio em ramal de entrada,
com recuperação de receita além daquilo que efetivamente seria devido, a ausência de diversos tipos de procedimentos que estão elencados ali. Bom, a gente vai deixar isso para outros vídeos que a gente tem muito conteúdo para poder debater a respeito aqui com vocês, né? Do que efetivamente deve ser feito com o TOI, tá? Bom, esse vídeo é um complemento a um outro vídeo já feito pelo canal uns 6, 7 meses atrás, né? Eu peço até desculpas às pessoas que fizeram comentário lá naquele outro vídeo, né? Mas como a gente não estava muito ativo aqui no canal, realmente eu acabei negligenciando aqueles comentários. Mas agora eu estou aqui todo santo dia só esperando seu comentário. Me diz aí se isso aí te ajudou, se isso vai ajudar você na resolução do seu problema, tá ok? Não deixe as concessionárias levarem R$1 suado seu que não seja devido, tá ok? Busque e brigue pelos seus direitos, porque às vezes a gente acredita que uma parcelinha de R$50 a mais não vai fazer diferença, entendeu? E eventualmente, ainda que você tivesse uma irregularidade, ainda que esse senhor tivesse com um relógio realmente limado, com problemas, ela não pode recuperar a receita daquela forma ali, porque isso ajuda as concessionárias a realmente negligenciarem essa fiscalização. Bom, eu deixo o equipamento lá 10 anos se deteriorando, entendeu? E daqui a uns anos, se eu ver que o equipamento não estava mais marcando a energia correta, eu simplesmente aplico um TOI e recupero 3 anos de valores não pagos, muito acima daquilo que é a média de consumo daquele consumidor. Tudo bem, para mim tá ótimo, ou seja, ela pega aqueles R$14.000 ali de forma completamente indevida, né? Então a gente não pode permitir isso, tá legal? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixa aí nos comentários de que forma isso ajudou vocês, tá? Relate aí a sua situação que eu quero conhecer um pouco mais sobre ela. E não esqueça de dar aquele like, de reagir ao vídeo, de mandar para quem de repente pode se beneficiar com essa informação, tá legal? E vamos lá que a gente, se Deus quiser, vai produzir muito mais conteúdo de qualidade como esse aqui para ajudar você, consumidor, tá legal? Um forte abraço. Fique com Deus.